O assunto nosso hoje é a avaliação da progressão do ceratocone. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu avalio o ceratocone, como que eu abordo um paciente, e qual que é a minha conduta e por quê. Esse slide eu já mostrei para vocês várias vezes, mas nunca é demais a gente repetir. Crianças com ceratocone, acompanhadas sem nenhuma intervenção, 25% só dos casos que evoluem. 75% dos casos de ceratocone não evoluem. Ceratocones, quando você detecta ele na fase inicial. Aqui nós estamos falando daqueles ceratocones graves que a pessoa já desenvolve já na infância. Ceratocones iniciais, 75% não evolui. Quando evolui, esses 25% que evolui, desses que evoluem, 25% evolui no primeiro ano. E os outros vão evoluir ao longo de 5 anos. Então, é muito importante a gente estar sempre acompanhando a criança. Mesmo que ela já esteja, vamos dizer, 14, 15, 16 anos, esse ceratocone pode ainda evoluir. Mas lembrar que o fato de ter o ceratocone, se ele não é um ceratocone grave, a chance de evoluir é 25% dos casos. E é evidente que tem alguns fatores de risco. Entre eles, eu destaco principalmente a idade. Quanto mais jovem o ceratocone se instala, maior o risco dele progredir. Tá? Córneas, quanto mais fina, maior a chance dele corrigir. E outra coisa que é muito importante também é quando o ceratocone começa a se tornar oblíquo ou não ortogonal. Essa mudança para oblíquo ou não ortogonal indica muito progressão. Agora, a gente sabe que o fato de ser míope, ser masculino, feminino, isso não tem nenhuma interferência. E é curioso o seguinte, não é a atopia que faz a evolução do cone, é o trauma sobre o olho. A criança é atópica, mas ela não coça o olho, a atopia por si não vai ser responsável pela progressão. A progressão é o hábito de coçar os olhos. Então, eu vou avaliar com vocês aqui por que eu uso muito o teste de sensibilidade ao contraste. Será que ele é útil na progressão? Veja bem, um indivíduo que dirige dessa forma e outro que dirige dessa forma, como é que ele vai descrever para você que ele vê isso aqui? Como que ele descreve dessa forma se ele consegue, dentro de um ambiente de alto contraste, enxergar 20/20? Muitas vezes o médico tem a tendência de não acreditar no paciente. O teste de sensibilidade ao contraste, gente, ele é um teste baseado em padrões senoidais, onde você mostra diferentes níveis de contraste. Aqui está o percentual de contraste. O percentual de contraste é inverso da sensibilidade ao contraste. E, diferentemente da acuidade visual, a gente só mede diferentes frequências espaciais, a gente mede frequência espacial no teste de acuidade visual, que é o tamanho do objeto. Mas a gente não mede em diferentes níveis de contraste. A gente só mede em alto contraste. Cada frequência espacial dessa aqui, de 1,5, 3, 6, 12 e 18 ciclos por grau, é o número de ondas que a luz é capaz de ser transmitida por um ângulo de 1 grau. Por isso que essa unidade, a frequência espacial, é de ciclos por grau. Aqui é grau mesmo de ângulo. Eu já falei com vocês que eu gosto muito dessa definição. Ceratocone é uma aberropia. E veja bem, o problema do ceratocone, gente, não é a ametropia, baseada em baixas aberrações de baixa ordem. Porque essas, muitas vezes, você consegue até corrigir com lentes. Uma boa refração, um ceratocone que não é muito avançado, a gente consegue uma boa acuidade visual. O problema é quando o paciente tem muito coma, que é a característica mais importante do ceratocone, que está mostrando um coma vertical. Ou seja, uma área muito plana e uma área muito curva. Ou seja, essa frente de onda aqui
faz com que esse paciente tenha uma má qualidade de visão. A qualidade de visão, gente, a expressão das aberrações de alta ordem, elas são altamente dependentes da pupila. Se você tem pupila, observe esse gráfico aqui. Quando você, aqui embaixo você está mostrando as aberrações de alta ordem, e aqui você está mostrando o número de casos, e aqui em relação ao tamanho da pupila. Observe que, quando você tem as pupilas são maiores, a gente tem uma tendência de ter mais aberração. É normal a gente ter aberração. Todo o sistema óptico tem aberração. Todo ele. Mesmo os sistemas ópticos mais sofisticados, como, por exemplo, o telescópio Hubble, ele tem aberrações. Tanto que foram criados espelhos especiais para reduzir as aberrações de alta ordem, para permitir que o Hubble pudesse ter uma qualidade, transmitir uma qualidade de imagem satisfatória para a Terra. Porque a poeira cósmica ela faz com que a frente de onda, que é emitida lá do planeta, do cometa, que seja, ela seja distorcida. Então, aqui mostra que, quando você pega um objeto, esse objeto ele tem 100% de contraste. Quando ele passa pelo sistema óptico, ele degrada esse contraste pelas aberrações e você vai ter uma imagem que é inferior à imagem do objeto. Ou seja, o objeto ele tem uma característica diferente, a imagem é diferente daquela que a gente vê. E o que é a função de transferência de modulação? A função de transferência de modulação mede o quanto que esse sistema óptico é aberrado e o quanto que ele degrada o contraste. O contraste, gente, mostrando esse aqui novamente, é o inverso da sensibilidade ao contraste. Observe que quanto melhor a sensibilidade ao contraste, menos contraste você precisa ter. Quando você precisa ter muito contraste, você tem uma baixa sensibilidade ao contraste. Por isso que, com a idade, a gente perde sensibilidade ao contraste. Isso é fisiológico. Por isso que as pessoas com mais idade necessitam de mais iluminação, mais luminância para poder enxergar. Isso é uma característica da idade. Bom, então, qual que é a lógica de eu ficar avaliando sensibilidade ao contraste em ceratocone? Se nós concordamos que, desde o início, quando o ceratocone se instala, ele começa a gerar aberrações de alta ordem, e as aberrações de alta ordem degradam o contraste, a função de transferência de modulação, então, a gente conclui que as aberrações de alta ordem fazem com que a sensibilidade ao contraste ela reduza. Consequentemente, cones iniciais degradam a sensibilidade ao contraste. Por isso que eu gosto tanto desse exame, para me ver como que está a qualidade da visão. O paciente com ceratocone, invariavelmente, ele vai ter uma má qualidade de visão. Quanto mais o ceratocone progride, pior é a qualidade de visão. Por quê? Porque mais aberrações esse olho vai expressar. Então, vou ver alguns casos aqui. Vamos pegar um cone incipiente, vamos responder essa pergunta. Um cone incipiente, será que ele altera a sensibilidade ao contraste? Um cone incipiente, às vezes você tem dificuldade de dar um diagnóstico na topografia. Às vezes você tem uma tomografia também que você tem uma certa dúvida. Essa criança aqui, observe, 9 anos, atópico, com alterações refracionais frequentes, mas ele tem uma acuidade visual de 1 com correção. Eu venho acompanhando essa criança e o astigmatismo e a hipermetropia aumentando. Começou com 1 menos 0,75, já está com menos 3,5, meio está com menos 3,5. Aí a gente questiona, será que tem cone? Ele não tem uma ceratometria máxima muito alta. Observe que eu comecei a fazer o tratamento clínico, não uso lente de contato nesses casos. A lente de contato piora a atopia, aumenta a tendência do paciente coçar os olhos. Você observa que ele continua aumentando a miopia. E a ceratometria dele não teve alteração. Vamos ver como é que estava a sensibilidade ao contraste dele. Observe que houve alterações na ceratometria máxima.
que poderia, por alguns critérios de progressão, ser considerado uma evolução do ceratocone. 46 em 2012, 47 em 2013, 47,5 em 2014, uma córnea mais fina. No entanto, a sensibilidade ao contraste em 2014 se mantinha muito boa. Então, esse ceratocone, essa córnea não está evoluindo, apesar de ter uma ceratometria alta, de uma paquimetria um pouco mais fina, mas essa córnea aqui, eu garanto a vocês que ela não tem ceratocone. Porque não é possível você ter um ceratocone com uma ótima sensibilidade ao contraste, já que o ceratocone, como nós vimos, eles induzem aberrações de alta ordem. Então, vamos ver esse outro caso aqui. A perda de sensibilidade ao contraste do ceratocone ocorre nos estágios iniciais, mesmo antes que você tenha uma piora da acuidade visual. Olha esse caso aqui. Sem correção 0,08 e 0,5. Evidentemente, se tem uma refração, ou você tem uma acuidade visual dessa aqui, você não pode ter uma refração muito alta. 0,5, você vai ter um equivalente esférico em torno de meio, e bateu com a refração que eu fiz aqui, de 1,25. Você observa que ele já tem um comprometimento da acuidade visual do olho direito. Não há dúvida que ele tem um ceratocone. Então, se ele tem um ceratocone, evidentemente que ele tem degradação do contraste. Essa área cinza mostra os níveis mínimo e máximo de sensibilidade ao contraste. Do olho esquerdo, ele já tem uma tendência de piorar a sensibilidade ao contraste, mas ele ainda tem uma curva aproximadamente normal, perdas leves. Ele tem um ceratocone incipiente, uma acuidade visual muito boa, mas se observa que ele já começa a manifestar perda de sensibilidade ao contraste. É muito precoce. Por isso que é muito fácil a gente avaliar a evolução se a sensibilidade ao contraste está piorando. Observe esse caso. Um ceratocone já avançado no olho direito e uma córnea absolutamente normal. Será que o ceratocone é sempre bilateral? Do ponto de vista genético, sim. Do ponto de vista fenotípico, não. Esse caso aqui é um caso típico. Um ceratocone avançado no olho direito, observe que ele não consegue níveis mínimos nem no estímulo diurno, nem no estímulo noturno. No entanto, no outro olho, que o ceratocone não se manifestou, embora seja uma doença bilateral, sensibilidade ao contraste normal. 13 anos. Evidentemente, então, eu já fiz aqui um anel, não tem por que se falar em fazer crosslink num paciente que já tem um ceratocone dessa forma, que, consequentemente, já tem uma qualidade de visão muito ruim. Aqui agora nós já temos uma situação que eu chamo a atenção de vocês pela perda de oportunidade. Essa criança veio sendo acompanhada desde 2013, 15 anos de idade. Ela usava lente de contato, certo? Então, quando ela me procurou, ela estava com essa topografia, em 2015, e com essa acuidade visual. Olha a sensibilidade ao contraste, já deteriorada em ambos os olhos. Então, eu não fiquei esperando. Esperar o quê? 15 anos, já com o ceratocone avançado, com uma perda de sensibilidade importante, eu coloquei um anel. Agora eu quero falar com vocês isso aqui. Isso aqui é importante nessa aula. Observe a refração pré-operatória, 2013, e 2015. Aqui é 2013. E 2015. Observe que, olha a refração, menos 4,5 com menos 5,5, 0,3. Ele teve uma melhora, foi muito significativa na acuidade visual. Reduziu realmente o cilindro, reduziu a miopia, mas esse paciente relatou uma grande melhora da visão. Por quê? Porque ele teve melhora da sensibilidade ao contraste. Você observe que o planejamento do anel, inclusive, inverteu o astigmatismo. Aqui ele era a favor da regra e aqui ele está contra a regra. Ou seja, foi uma hipercorreção provocada pelo anel, mas que pelo fato de ter corrigido, pelo menos parcialmente, essas aberrações, o paciente estava satisfeito com o óculos. Ele já usava óculos, mas não estava satisfeito. Agora ele usa óculos, mas ele está satisfeito, apesar de já ter um ceratocone avançado.
Olha esse caso, 17 anos. Evidentemente, gente, que eu só falo em progressão em jovem. Eu não vou ficar apresentando caso de ceratocone para paciente com 26, 30 anos. Não vai evoluir. Mas 17 anos não é aquela fase de possível evolução. Observe, já tinha um ceratocone importante. Olha aqui como é que está, no olho direito. No entanto, é divisão de 0,8. No olho esquerdo, uma córnea praticamente hemétrope e 1 divisão. Olha o ceratocone. Do lado esquerdo, muito incipiente, e do lado direito, bem avançado, já, ou pelo menos uma distorção importante. Eu optei por apenas acompanhar esse jovem, já que somente 25% desses casos evoluem. Olha o que aconteceu. Aqui em fevereiro de 2015, 44,75. Em outubro, 8 meses depois, 46, sabe? Então está evoluindo. Eu falei assim, não está evoluindo. Olha a sensibilidade ao contraste dele normal. Então, quer dizer, se eu estou preservando a área central, eu posso não gerar tanta aberração de alta ótica, porque nós só utilizamos na córnea esses 3 milímetros centrais. Por isso que a sensibilidade ao contraste está normal. Agora, quando chega, se o paciente tem, por exemplo, uma pupila muito grande, que não é o caso, aí ele vai ter muita distorção noturna, e vai ter uma má qualidade noturna. Esse aqui, 23 anos, diagnóstico recente de cone, não se adaptar com lente. Até porque, gente, eu não coloco lente em um ceratocone se eu não sei se ele está evoluindo. Eu não quero que o paciente melhore a visão com lente e deixar o ceratocone progredir. Então, observe, tem um ceratocone bastante inicial, aqui está 48, como é que é? 48, 49, no olho direito, é um ceratocone, e no olho esquerdo, 54, 57. Observe que, apesar de ter uma córnea pouco deformada, você observa que não tem uma expressão do ceratocone importante. Tem uma alteração ceratométrica, mas a córnea é muito pouco irregular. Mas observe que já tem uma perda de sensibilidade ao contraste muito importante, apesar de ter uma visão 1. Ou seja, esse paciente não tem uma boa visão no olho direito, apesar da gente achar que ele tem uma visão muito boa. É evidente que a visão é muito melhor do que no olho esquerdo. O olho esquerdo já tem um ceratocone muito grave, 57, então observe que a sensibilidade ao contraste é muito pior. Mas não justifica, se a gente pega esse paciente no início, não justifica a gente deixar o paciente piorar mais. Será que justifica eu esperar mais para poder fazer um crosslink, já que o outro olho progrediu? É uma questão a se considerar. Se o paciente, eu acompanho, ele está com visão 1 e a sensibilidade ao contraste dele está piorando, eu sei que as aberrações estão piorando, que o ceratocone está piorando. Então, eu faço um crosslink. Aqui, esse paciente com 20 anos usava lente de contato. Gente, eu não passo lente de contato para criança com ceratocone. Porque sempre a gente consegue um óculos que a gente consiga dar uma visão satisfatória. Raramente, somente se o paciente realmente não tiver nenhuma atopia, não tiver nenhum risco de coçar os olhos, porque a lente aumenta o risco de coçar os olhos. Então, observe. O olho direito, muito bom. Tem um ceratocone importante, 50. No olho esquerdo, tem um ceratocone, até uma ceratometria máxima menos importante, mas uma distorção também importante, então, uma acuidade visual já muito ruim. Então, eu coloquei um anel no olho esquerdo e fiz um crosslink no olho direito. Aqui está a situação, a evolução. Ele já tinha perda de sensibilidade ao contraste, mesmo tendo uma visão ainda muito boa. Mas observe que já não é uma sensibilidade ao contraste normal. E aqui aconteceu uma coisa que não é comum. Com o anel, a gente conseguir normalizar a sensibilidade ao contraste. Isso é muito raro. Mas a gente observa que a topografia central ela melhorou muito. Essa regularidade central fez com que a qualidade de visão ficasse muito boa, mas isso não é o comum. O comum é o paciente realmente ter uma sensibilidade ao contraste, melhora, mas não fica normal. Aqui agora uma coisa que é muito interessante, eu vejo com frequência.
Observe o olho direito. Em azul está a sensibilidade ao contraste pré-operatória, está com visão de 1. Depois, ele continuou sendo acompanhado, fez o crosslink, e se observa em vermelho como é que foi a sensibilidade ao contraste após o crosslink. O crosslink ele costuma aplanar a córnea um pouco, e dessa forma ele muitas vezes ele regulariza a córnea e a gente consegue melhorar a sensibilidade ao contraste. Então, a gente não deve ficar esperando o paciente evoluir para tratar. Agora, tem que ter certeza que está evoluindo, né? Outro caso, 2014, 20 anos, relata piora da visão do olho esquerdo. Tem 0,8, a mesma refração, 0,8 no olho direito e 0,6 no olho esquerdo. E aqui eu vim acompanhando a topografia desse paciente. Aqui estava em 2012, 2014. Quando chegou em 2014, aqui estava 2014, ele estava com a sensibilidade de contraste muito boa em junho. Aí ele começou a relatar que a visão estava piorando. A topografia não tinha tido alteração, no entanto, ele estava relatando que a visão piorou. E como é que eu confirmei que estava piorando? Porque ele começou a perder a sensibilidade ao contraste no olho esquerdo. Observa que ela era muito boa, tanto no estímulo diurno quanto noturno, e observa que aqui já começou a perder nas altas frequências, que nos dá a alta frequência, 18 ciclos por grau, nos dá a acuidade visual. Então, eu fiz um crosslink no olho esquerdo e ele continuou com a topografia muito estável, isso aqui já em 2024. Observe, eu peguei esse paciente em 2014 com 0,6 de visão, fiz um crosslink quando ele estava com 0,7, a melhora da sensibilidade ao contraste, a topografia estável, hoje ele está com o olho direito, eu só acompanhei, o olho esquerdo ele está com uma acuidade visual bastante satisfatória, até melhor do que ele estava antes do tratamento. Outro caso, 28 anos, história de cone há vários anos, muito atópico, ceratocone leve, mas eu acompanho pela sensibilidade ao contraste, e aí eu comecei a ver que esse paciente continuava tendo uma boa sensibilidade ao contraste. Conduta, nada, fazia nada, ceratocone. Mas ele está com 28 anos, a visão está boa, a sensibilidade ao contraste está normal, mesmo que tenha variação da ceratometria máxima, eu não vou preocupar com isso aqui, eu vou só acompanhar. Agora, observe esse outro caso. 11 anos, é diferente. Quanto mais precoce o ceratocone se instala, mais grave ele se torna. Então, a primeira coisa que chegou para mim foi para fazer lente de contato, eu contraindiquei os lentes de contato. 2013, estava com menos 1,5 a 170, 0,9, 1,25, 1 de visão. Em 2014, aumentou o cilindro, mas continuava com 1 de visão. E no olho esquerdo, aumentou, dobrou o cilindro, mas ele continuava com 1 de visão. Aí, eu fiz a sensibilidade ao contraste. Eu observava que ela estava muito normal e ele começou a perder sensibilidade ao contraste, porque ele relatava piora. Essa criança foi um caso dramático. Quando eu pedi um pré-operatório, porque eu tive que fazer o tratamento sob anestesia. Tive que levar para o hospital para fazer o tratamento. E ele tinha um linfoma. Ele teve que ser tratado desse linfoma e tal. Então, 1 ano depois, ele voltou. A visão continuava muito boa, mas o olho direito já começava a piorar, a sensibilidade ao contraste, o olho esquerdo estava muito bom, apesar de ter aumentado o cilindro de 1,25 para 3, eu fiz um crosslink no olho direito e esse paciente, isso aqui foi feito em fevereiro, em agosto ele já estava com a sensibilidade ao contraste começando a normalizar. A topografia muito estável, não teve piora. É raro a gente conseguir restabelecer a sensibilidade ao contraste após o tratamento do ceratocone. 19 anos, olho direito, plano, sempre quando é o eixo oblíquo, você levanta as orelhas, porque geralmente é sinal de encrenca. No outro olho, plano, um ceratocone bem incipiente. Mas, se observe que
Eu vim acompanhando. Se é só 25% que evolui. Quando chegou o direito aqui, ó, ele chegou com 19 anos, 1,75, eixo 50, 0,9. Está aqui em 2000 e... Isso aqui já é 2015. Observe que eu venho acompanhando esse paciente 2013, 2014, 2015. Esse paciente, quando ele chegou, ele estava com uma piora da visão do olho direito. Foi feito um crosslink precocemente, a gente conseguiu manter a boa sensibilidade ao contraste dele, uma ametropia baixa, mesmo sem correção, ele estava mantendo uma sensibilidade ao contraste bastante razoável e nada mais foi feito, não foi feito anel, não foi mais feito mais nada. Só manteve o paciente, muitas vezes, sem correção. 28 anos, cone incipiente estável, uma visão muito boa. Aqui, observe, então o ceratocone é bem evidente. Vem acompanhando esse paciente, sensibilidade ao contraste normal, gente, eu não me preocupo com a ceratometria. Se a sensibilidade ao contraste está normal, esse ceratocone não está evoluindo. Se repetir a ceratometria, a topografia, muitas vezes, frequentemente, ela volta ao valor original. Ou seja, era uma alteração apenas de medida, um erro de medida, porque o aparelho tem essas variações. Esse aqui, 24 anos, uma visão de 1 em ambos os olhos, mas, observe, eixo oblíquo já tem uma simetria inferior importante. No entanto, no olho direito, a sensibilidade ao contraste dele estava bastante razoável. De noite a gente perde um pouco, porque tem um ceratocone. No olho esquerdo, já começou a perder, principalmente na frequência de 6 ciclos por grau. 6 ciclos por grau corresponde à visão de 0,5, que é chamada visão funcional. A gente usa no nosso dia a dia a frequência espacial de 6 ciclos por grau, por isso que é a mais importante. Também é chamada de frequência funcional ou visão funcional. A gente só usa 20 quando a gente vai fazer exame de vista. No dia a dia, dificilmente a gente precisa de 20. Então, acompanhei esse paciente. Observe aqui, ó. Aqui está, então, observe, 1 de visão dentro dos olhos, um astigmatismo, no esquerdo oblíquo. Uma córnea aqui de 560, 540. Uma paquimetria muito boa. E uma sensibilidade ao contraste, já mostrando uma perda importante no olho esquerdo, onde tem essa simetria. Fiz um teste de uma tomografia, um pentacam, e apresentava realmente alterações, principalmente no olho esquerdo. Já comprometi o BED aqui, o arte máximo. Então, eu só fui observando. Observa, continuava alterações. Eu estou só observando. Vim acompanhar esse paciente. Ele continua com a mesma acuidade visual, a mesma refração. Observe a simetria muito importante e a sensibilidade ao contraste, ela está mantida, ela não está piorando. Se ela não está piorando, eu posso assegurar a vocês que não está havendo progressão. Inclusive, a sensibilidade ao contraste dele continua muito estável. Esse é outro caso, 26 anos. Então, um ceratocone importante no olho direito, 1 em ambos os olhos, e uma refração com o cilindro a favor da regra. Olha que ceratocone bem evidente. Apesar da acuidade visual 1, você observa que já tem comprometimento da qualidade de visão. Num caso desse, o paciente tem um ceratocone, observe que ele está estável, a mesma ceratometria, observe que ele tinha aqui 48, depois foi para 46, e está mantendo estável. Não, 46, 48. No entanto, a acuidade visual está a mesma, a sensibilidade ao contraste já tem perda, mas está estável. Então, gente, o que eu quero dizer com essa aula? Esses índices de Rabinovich, Donald, esses índices do Handelman, esses índices do Pentacam, são importantes? Sim, são importantes. Mas eles informam a deformação da córnea.
a deformação da córnea ela não é precoce. Todos esses exames aqui são importantes. Porém, o exame mais precoce, que dá alterações mais precoce, é aquele que expressa as aberrações de alta ordem. Então, eu digo a vocês o seguinte, se levar isso aqui para casa, se o paciente com cone queixa piora da visão, sem alteração da acuidade visual ou da topografia, considere avaliar a qualidade de visão e acompanhá-la pelo teste de sensibilidade ao contraste. Outra coisa importante também de piora da qualidade de visão é a superfície ocular. Pacientes alérgicos são frequentemente têm uma qualidade, um filme lacrimal comprometido. Então, é muito comum o olho seco associado a esses pacientes que têm atopia. Então, é muito importante a gente tratar a superfície ocular. Então, aqui é a nossa homenagem ao Hermann Snellen, que, em 1864, no segundo Congresso Mundial de Oftalmologia, ele apresentou a tabela que até hoje é utilizada. Então, você vê como é que esse cara foi campeão. Mas a gente tem que pensar o seguinte, o Snellen não mostra tudo. Não mostra tudo. Muitas vezes o paciente tem uma acuidade visual ótima, mas ele enxerga desse jeito. Então, isso aqui a gente detecta pela sensibilidade ao contraste e não pela acuidade visual. Então, é muito importante a gente valorizar as queixas do paciente e não achar que esse paciente é um paciente chato, um paciente que está simulando. Tá? Então, para ficar mais claro, o que precisa levar ele para casa? O diagnóstico ceratocônico com topografia não é tão precoce quanto o exame funcional, que é a sensibilidade ao contraste. Variações de valor de K máximo ou cilindro são frequentes sem configurar a evolução do ceratocônico. É muito comum você faz uma segunda topografia, dá um K máximo acima de 1 dioptria. Repita, porque frequentemente essas variações são comuns, principalmente porque são feitas muitas vezes por pessoas diferentes. Não considere a evolução do cone comparando diferentes tecnologias. É muito comum, o paciente vem usando uma topografia de um equipamento e você quer comparar com outro equipamento. Isso não funciona, não deve ser feito. A piora da visão não configura projeção. Faça uma refração cuidadosa antes, que é muito comum isso. Se você não sabe fazer refração em ceratocone, o paciente pode ter uma alteração da refração e você embarcar na do paciente, a visão está piorando. Está piorando porque as aberrações de baixa ordem alteraram, você tem que corrigi-las. A piora da visão não configura progressão, então faça uma refração cuidadosa. Após a reabilitação com anel, há melhora da sensibilidade ao contraste, porém, dificilmente ela estará normal. O anel não normaliza a sensibilidade ao contraste e nem restabelece uma visão de qualidade. Melhora, mas não normaliza. A progressão do cone após 25 anos é rara. Agora, a progressão da ectasia pós-cirurgia refrativa pode ocorrer em qualquer idade. A associação do ceratocone com olho seco não é rara. Assim, o tratamento do olho seco melhora a visão e reduz o prurido. De todos os fatores envolvidos na progressão do cone, o único controlável é o prurido. O tratamento de alergia deve ser rigoroso. Os casos mais graves devem solicitar a ajuda de um alergologista. Então, eu diria a vocês o seguinte, quer fazer um diagnóstico precoce de ceratocone, faça um teste genético. Enquanto ele não está disponível, faça um teste bioquímico. Enquanto ele não está disponível, faça um teste funcional. A aberrometria é muito útil, porque a gente pode saber se aquela baixa sensibilidade ao contraste é por aberrações. Mas você pode ter uma aberração aumentada sem ter comprometimento funcional, pela neutralização do sistema óptico dentro do olho. Quando você tem alterações da topografia, tomografia, acuidade visual, você está já com o ceratocone já muito mais do que inicial. Então é isso aí, gente. Agora eu gostaria muito que vocês fizessem perguntas. Doutor Reinaldo, boa noite. Boa noite. Muito boa sua aula, muito obrigada. Quando você falou, é uma pergunta meio boba, na verdade. O teste funcional ali seria ver a... Seria você fazer um teste que mede a visão em diferentes níveis de contraste. O teste secundário ao tá. contraste, gente, ele simula, ele projeta no exame barras senoidais. Essas barras senoidais, isso aí é um teorema, isso é uma teoria que foi feita. Quem demonstrou isso foi um cara chamado Fourier.
Fourier foi um matemático francês, um dos mais brilhantes matemáticos da história. Então, o que ele percebeu? Que você pode transformar uma onda em uma curva, em uma barra, ou seja, você transforma um sinal que ele é senoidal numa barra quadrada. Então, essas barras quadradas, que fazem parte do teste de sensibilidade ao contraste, elas mimetizam com muita fidelidade a transmissão da função senoidal da transmissão da frente de onda. Então, a frente de onda ela tem parte positiva e negativa. Tem uma crista e tem um vale. É assim que a luz é transmitida. Na crista, você tem a maior quantidade de transmissão de fótons e no vale, a menor quantidade de transmissão de fótons. Então, você explica a teoria tanto a radiométrica quanto a fotométrica da luz. Então, quando você mostra para um paciente barras largas, uma barra escura e uma barra branca larga, você está mostrando uma onda a frequência muito baixa. É como se estivesse vendo uma montanha. Você está vendo o conjunto, mas você não está vendo o detalhe. Quando você vê aquelas barras fininhas, estreitas, uma preta e uma branca, uma preta e uma branca, bem fininha, você está transmitindo frequências muito rápidas. O olho humano ele é capaz de transmitir até 120 ciclos por grau. Por que isso? Porque isso é a teoria de Nyquist, que mostra a população de cones na mácula. Então, se você consegue transmitir até 120 ciclos, é porque, na verdade, cada ciclo é uma onda positiva e uma negativa. Esse é um ciclo. Então, se você tem 120, você tem, então, 60 positiva, 60 negativa. Quando você divide por 30, isso é outra história para chegar nessa conta, você tem a acuidade visual. A divisão da frequência espacial por 30 nos dá a acuidade visual. Se a máxima frequência que o olho humano é capaz de transmitir é 60, dividido por 30 vai dar uma acuidade visual de 2. Ou seja, 2 é a maior acuidade visual que o olho humano é capaz de perceber. É um objeto que tem o menor do tamanho do 20/20, seria o 20/10. Correto? Se você tem uma onda muito larga, é aquela que você transmite com baixa frequência, muito lenta, isso aí você está transmitindo sinais de conjunto. Como que isso é transmitido para o cérebro? Através de duas vias. A via parvocelular, que começa nos axônios da mácula, dos cones, e a via magnocelular, que transmite dos bastonetes, que nos dão a visão de conjunto. Por isso que você pode medir também a visão, o conjunto, né? e os detalhes, através de estímulos de dupla frequência. Frequência baixa e frequência alta, é o FDT. Por isso que você pode também medir a visão dessa forma. Agora, a sensibilidade ao contraste, então, quando você mostra para o indivíduo um padrão senoidal sobre diferentes frequências, mas sobre diferentes contrastes, diferente do teste de acuidade visual, que é só em alto contraste, ou seja, um optotipo preto no fundo branco, ali é fácil ver. O mundo não é feito de alto contraste. Por isso que o paciente, às vezes, no seu consultório, ele enxerga muito bem e no dia a dia ele não enxerga tão bem. E é por isso também que eu não indico cirurgia de catarata se o paciente tiver uma ótima sensibilidade ao contraste, mesmo que ele não tenha uma acuidade visual tão boa. Ele vai ter melhor resultado quando você tem baixa sensibilidade ao contraste que quando ele tem baixa acuidade visual. Muito comum. Se o paciente tem uma opacidade de cápsula posterior, ele vai ter uma péssima sensibilidade ao contraste. Esse paciente, mesmo que tenha visão 1, ele vai se beneficiar da cirurgia de catarata. Por outro lado, se ele tem uma visão de 0,5, 0,6, e ele tem uma excelente sensibilidade ao contraste, ele não vai se beneficiar da cirurgia de catarata. Ele pode até ficar sem óculos, mas ele vai dizer que a qualidade da visão dele, se você comparar, não vai ter diferença. Ele não vai ter ganho. Ele pode ficar lindo óculos. Então, esse teste é muito importante quando um paciente vem para operar uma catarata. É evidente, o paciente tem uma catarata densa, visão de 0,2, 0, justifica fazer esse central de contraste, porque vai estar muito ruim. Mas um paciente com visão de 0,5, 0,6, você tem dúvida se tem indicação de cirurgia? Faça um sensibilidade ao contraste. Se ele tiver
uma opacidade homogênea, própria da idade, aquele aumento de densidade do núcleo, que é normal e é necessária para proteger a mácula das radiações ultravioletas. Esse paciente pouco vai se beneficiar da cirurgia. Agora, se ele tem uma boa qualidade visual, mas ele tem uma degradação do contraste, esse paciente vai se beneficiar muito da cirurgia de catarata. Muito bem, gente. Pode ficar à vontade para fazer as perguntas aí. Doutor Reinaldo, teve um caso aí que o senhor apresentou de um Hum, paciente de 11 anos que fez o teste de contraste. uhum. O exame em si, a execução do exame, ele é um pouco difícil, assim, né? Depende muito da resposta do paciente, de ficar falando para onde está apontando a corzinha lá. Então, para criança é um pouco difícil, né? Uma criança de 11 anos, gente, Essa- a gente consegue fazer o teste sem maior dificuldade. O Mas eu falo assim, teste. para os Ah, menorzinhos, para a gente acompanhar a progressão dos casos dos menores, assim, é um pouco mais difícil, né? veja bem, esses pacientes, antes de fazer o teste, eles estão treinados. Você mostra para ele um padrão senoidal grande e mostra uma barra vertical, depois você mostra uma barra para a esquerda, depois você mostra uma barra para a direita, e ele vai falando, como é que tá os pauzinhos? Para cima, para baixo, para o lado, como é que tá? É mais ou menos quando você faz o e-game, não tem dificuldade Uhum. nenhuma, não. Agora, é evidente que o paciente tem que ser muito bem orientado, tem que estar com a melhor correção visual, o examinador tem que ser paciente e tem que saber fazer o teste. Mas qualquer teste, se não for bem feito, ele pode dar exames falso negativo, falso positivo. Mas não é difícil fazer em criança, não. Tem um caso aí também que você mostrou no começo, acho que foi o primeiro ou o segundo caso, Hum, que fala de a seratometria relativamente baixa, mas que foi aumentando com os anos, 46, 46,5, 47, e a refração também evoluindo, o cilindro aumentando e a miopia. Mas como o teste de sensibilidade ao contraste estava normal, você preferiu só observar. Eu acho que sim. eu teria dificuldade disso, eu acho que eu ficaria com medo de não intervir. Pois é, mas é aí que está. Essa criança, se você vai atualizando a refração dela, porque as crianças são refrações, muitas vezes, por comprimento axial. Quer dizer, a criança que tem ceratocone, ela não está vacinada de ter miopia, de ter Assim, astigmatismo. ela vai Agora, crescendo. são astigmatismos regulares, são astigmatismos simétricos, ortogonais. Então, a gente acompanha. Agora, você pega um astigmatismo que começa a ficar oblíquo ou não ortogonal, você pode ter certeza que vai degradar o contraste, porque isso aí já gera aberrações de alta ordem. Não tem como um Sim, sistema aberrado ter uma boa sensibilidade ao contraste. sim. O pensamento de ceratocone, é muito comum isso. Vocês vão ver muito. O paciente, às vezes, tem uma visão de 0,5, você põe um anel, ele continua com 0,5. Nossa, mas melhorou demais. Não melhorou, não foi a acuidade visual, gente. Melhorou foram as aberrações de alta ordem. Ele começou a ver sem aqueles fantasmas, sem aquelas luzes cheias de estrelas, que é como se fosse uma árvore de Natal. Aquilo melhora muito a qualidade de visão do paciente quando você trata das aberrações. Embora não Sim. seja normal, o paciente vê de uma forma com melhor qualidade. Ele pode até não ter redução do grau, ele continua dependente do óculos. O paciente com ceratocone, tudo que ele quer é enxergar bem com óculos. O paciente com ceratocone não quer usar lente de contato. Ele está escravo de lente de contato. Todo mundo falou que lente de contato a vida toda com ele. Se você Sim. fazer uma refração boa nesse paciente, e por isso que eu ensino tanto fazer refração em ceratocone, porque raramente chega um paciente com ceratocone com a refração adequada. Eu falo assim, não tem jeito, o médico falou que não tem jeito de usar óculos. Vamos tentar? Faz lá o teste de Legrand, a equação de Legrand. Ele não conseguiu chegar a 0,1. Eu pego e ponho lá -1 esférico. Aí ele chegou a 0,1. Opa! Eu já sei, então, que essa refração dele vai estar com alguma coisa em torno de 3,5 de equivalente esférico. Não vai ser 6, 7, 8, como a gente vê frequentemente. Então, gente, o paciente com ceratocone só ceratocones assim, extremos, já com capacidades apicais, etc, etc, que você às vezes não consegue ter uma visão pelo menos razoável com óculos. Mas você tem uma visão que dele, uma independência do uso de óculos, isso para o paciente é importante. O paciente tem um conjuntivite, o paciente quer
fazer uma atividade que a lente de contato atrapalha, ele fica escravo da lente. Usa a lente demais, começa a ter problemas. Então, o óculos é sempre bem-vindo. Então, a gente tem que saber fazer uma refração, porque o paciente fica muito feliz, porque o que ele mais escuta, não sei se é porque o médico quer colocar lente, quer fazer anel, mas o médico geralmente não faz uma refração cuidadosa. O médico usa autorrefração. Autorrefração, gente, isso é ceratocone. Me perdoe aí o Fred Bicalho, que falou que o autorrefrator é muito preciso. Então, não sei que autorrefrator que eu estou usando, porque eu nunca tive um autorrefrator que me fosse confiável em refração de ceratocone. Eu falo com vocês que eu não uso. Ele me atrapalha mais do que ajuda. O eixo. O eixo também não dá certo. Quantidade de cilindro. Está tudo errado, gente. Paciente, frequentemente, quando você faz um ceratocone, principalmente se o paciente tem uma felicidade muito alta, a córnea muito prolada, dá altas miopias. O paciente muitas vezes não tem nem miopia. Como é que esse exame pode ser um exame confiável? Na minha mão não é, não. E olha que eu não tenho autorrefrator ruim. O autorrefrator é muito bom. E já desde que eu tenho um tópico e tenho um Huvitz, né? E nenhum dos dois presta para mim, não. Eu acho que a refração baseada na técnica que eu uso de fazer refração em ceratocone é muito mais confiável do que eu seguir autorrefrator. Mais alguma pergunta? Arnaldo, Cláudio? Eu tenho uma consideração a fazer, Foi não. porque talvez eu tenha induzido ao erro ontem, quando eu levantei a questão do autorrefrator. O Frederico Bicalho não afirmou nada, doutor Reinaldo. Ele questionou no grupo o que as pessoas estavam achando. E algumas pessoas foram a favor do autorrefrator, outras pessoas foram a favor da esquioscopia, e foi isso. Ele não afirmou nada, não. Ele só falou qual que O era o Fred, você sabe, autorrefrator dele. Cláudio, você sabe que o Fred é meu ídolo, né? Você fala assim, quem mais te ensinou sobre anel? Fred Bicalho. Muito mais do que o Paulo. Paulo é um irmão meu. Mas quem me ensinou o anel, quem me ensinou foi o Fred. Entendeu? Tanto que eu depois fiquei assim tão confortável de fazer anel, que depois eu comecei até a dar curso de anel junto com o Fred. Então, quer dizer, o Fred eu tenho um respeito muito grande, é um dos caras que mais entende de anel. Mas o que eu entendi que você disse ontem é que eles estavam elogiando o autorrefrator. Na minha mão, o autorrefrator atrapalha, não me ajuda em nada. Por isso que eu fiz questão Não, perfeito. Mas de assim, corrigir o que eu disse ontem, né? Para não, poder tudo bem, que ô Cláudio, ficasse bem bacana da sua entendido, que não parte. sobrasse nenhuma dúvida de que ele não estava Não, fazendo maravilha. nenhuma Mas afirmação. se alguém tiver um autorrefrator que funcione em ceratocone, gente, me fale, porque eu tenho interesse. Mas, assim, os que eu tenho, os que eu já usei, não são úteis, não são confiáveis. Eu Nem faço a minha como ponto de refração, partida? Nem hã? como ponto de partida? Nem como ponto de partida, nem como ponto de chegada. Eu não uso isso para nada. E como é que o Nem senhor para faz? cilindro, nem para nada. Hã? Como é que o senhor faz? Que essa era uma pergunta que eu tinha antes da gente entrar na questão do autorrefrator. Eu escuto muita gente, com todo curso de ceratocone, eu faço uma refração bem feita. Eu morro de vontade de perguntar, ô palestrante, o que que é uma refração bem feita? Porque eu gasto tempo e é difícil. Então, primeira coisa que eu já sei que você tem que gastar tempo. É. Mas eu não sei se eu Ele estou faz, fazendo certo. Eu queria, Então, deixa eu né? fazer o ele seguinte. faz plano menos 2. A 60, Fala plano então, menos 2 Carolina, de como é que eu faço 120. lá? A Carolina me acompanha já há muito tempo. Como é que eu faço uma refração de. Você já viu eu pegar papelito de autorrefrator para ficar olhando? Não, ele vê primeiro sem correção, para ver mais ou menos quanto que vai dar o equivalente Não, esférico. qual que é o primeiro passo na Não, refração do sim, ceratocone? sim, mas antes disso faz a visão sem correção, para ver mais ou menos quanto que vai dar o Perfeito. equivalente esférico. Aí coloca plano menos 2,60, plano menos 2,120 e vai indo. E é É o método de impressionante, gente, como Donders. é que funciona. Hã? É o método de Donders. É por aproximação Não, e não é erro. não. O Donders é tentativa e erro. Você não tem nada de tentativa e erro. A gente sabe que o ceratocone, a grande maioria dos ceratocones, eles têm um eixo do olho direito
a 60 e do olho esquerdo a 120. Esse é o padrão normal, porque o ceratocone, frequentemente, ele tem É uma em V. córnea mais encurvada temporal Sim. inferior. Então, ele dá um eixo. Então, eu já parto do princípio que, se o paciente tem uma boa acuidade visual sem correção, eu divido 0,25 pela acuidade visual sem correção. Isso é o meu equivalente esférico. Se o paciente tem 0,2, ele vai ter um equivalente esférico de 1. Se for cilindro só, ele vai ter 2 de cilindro. Eu nunca começo com esférico. Eu sempre faço a refração com cilindro e depois, se o paciente não ganha linha de visão, eu aumento um pouco o cilindro, não ganhou linha de visão de forma objetiva, eu reduzo e aí eu tento aumentar um pouco o esférico. Se ele não teve uma ganha de linha importante, eu não aumento mais o esférico. Aquela é a refração dele. Então, é muito comum o paciente chegar lá com -5, -4. O paciente, se faz a acuidade visual, tem 0,1 de acuidade visual. Esse paciente não tem uma refração maior do que o equivalente esférico maior do que 2, 2,5, 3 no máximo. Você pode ter certeza disso. Essa relação de Legrand, ela é muito útil. Deixa eu ver se eu acho aqui um passo a passo da refração de ceratocone aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Eu tenho feito, eu uso e confesso aqui que eu uso o autorrefrator, porque é o que eu tenho. A partir de amanhã eu vou tentar aí o método que o senhor está falando. A partir de amanhã, não, segunda-feira, porque amanhã eu não vou atender ninguém com ceratocone. Mas eu tenho usado o autorrefrator como ponto de partida. Eu tento minimizar o esférico o máximo possível e o cilindro o máximo possível. Óbvio. E o eixo, que eu acho que é muitas vezes onde a gente acaba pecando porque não consegue achar o eixo, eu tenho utilizado o dial de Lancaster. E me ajuda bastante a definir qual que é o eixo. Entendi. Então, eu vou no dial, eu tô nessa refração, eu vou no dial, vejo se muda alguma coisa do eixo que eu estou testando naquele momento, e aí volto para a tabela. Se a tabela eu ganho alguma coisa com o eixo do Lancaster, beleza. Aí eu sigo por ali. Tento de novo. Diminui o cilindro, diminui o esférico. Vai tentando. Uma coisa que é muito importante também, gente, se o paciente estiver no GRINS, olhe lateralmente e veja se esse paciente não está fazendo o estenopeico. Porque se estiver fazendo estenopeico, não funciona. Eu peço a Você todos para tem que... não O paciente não fazer. pode apertar os olhos. Tem que Eu peço olhar a com o todos olho para não aberto. fazer. Porque Hã? eu falo assim, ó, se você estiver apertando o olhinho assim, vai dar errado, eu vou te passar grau errado. E Exatamente. Tem outra que ficar coisa, atento. eles ficam, é muito comum e você acaba perdendo aquele ponto de refração, e isso é uma coisa assim que leva muito tempo e até irritante. Ele fica atrás do gris, tentando achar, ele mexe, tira, ou ele secou, aí sai e começa tudo outra vez. Então, assim, refração do ceratocone não é fácil, tem que ter paciência no mínimo. Começa por aí a boa refração, é a paciência. Certo. Eu achei aqui uma aula aqui, Cláudio. Gente, eu vou ser bem objetivo aqui, porque eu estou com um compromisso agora. Quer ver? Aqui, ó. Eu acho que nessa aula aqui eu falo alguma coisa sobre Ou um dia o senhor refração. dá essa aula específica de refração em ceratocone, de tão importante que é, porque... Deixa eu ver se eu acho essa aula aqui. Bom, aqui tem o seguinte, ó. Não é essa aula sobre refração, mas aqui mostra Tá na alguns tela? detalhes. O Eu senhor está posso. dividindo? Deixa eu ver aqui. Tem Mas que eu posso falar. compartilhar. Eu acho que não. Mas eu posso falar aqui. Primeira coisa, não dilatar. Refração de ceratocone não pode ser cicloplegiada. Primeira coisa é essa. Você vai expressar aberrações de alta ordem que não serão corrigidas com óculos. Então, o paciente já chega dilatado com alta refração, vai dar tudo errado. Não dilate o paciente. Você pode até dilatar depois que você fez a refração, se você tiver dúvida que ele está acomodando. Aí você vai só avaliar componente esférico, não cilindro. Primeira coisa é essa. Segundo, medir a acuidade visual sem correção e também com pinhole. Por que eu faço isso? Se eu meço a acuidade visual sem correção, eu sei qual que vai ser o equivalente esférico.
E se eu meço a visão com pinhole, eu sei qual que é a visão potencial desse sistema óptico. Veja bem, quando eu divido 0,25 pela acuidade visual, seja 0,1, eu vou ter 2,5 de equivalente esférico. Se for só cilindro, vai ser um cilindro de 1,5, 1,25. Tá certo? Então, se eu tenho uma acuidade visual sem correção maior do que 0,1, que é comum, provavelmente você não vai ter nem esférico, ou se tiver esférico, vai ser muito pequeno. Segundo, não se basear no autorrefrator. Esquece. Outra coisa, eu sempre começo, se for compatível com a acuidade visual, para você ter 0,1, 0,2, eu começo sempre com um cilindro de -2, eixo a 60 no olho direito, e -2, eixo a 120. Lembrando, gente, que essa técnica não vale depois de anel. Depois de anel muda tudo. Aí sim você passa a ser muito mais Donders do que qualquer outra coisa. Então, começa com um cilindro no olho direito de -2 de 60, no esquerdo -2 de 120. Se você suspeitar de que está havendo, como é que você suspeita que o paciente está acomodando? É quando o paciente começa a fazer, agora melhorou, mas ele não ganha uma linha de visão consistente. Você aumenta mais meio, melhorou. Ele só está acomodando. Então, quando ele acomoda, ele faz um estenopeico com a pupila, e isso diminui as aberrações e ele melhora subjetivamente a visão. Então, não, nesse caso, você pode até fazer uma refração estática. Dificilmente eu faço. Não se baseie na melhora subjetiva. Ah, melhorou. Mas teve ganho de linha? Não, não teve, então não considere. Tá certo? Eu só aumento o esférico se ele tiver um ganho de linha consistente. Observe sempre atrás do Grins. Se ele estiver fazendo o estenopeico, você tem que orientá-lo para não fazer, porque ele não vai poder usar o óculos para fazer o estenopeico. Assim, ó, não aperte as pálpebras. Eu sei que quando você aperta as pálpebras, melhora a visão, mas eu quero ver como é que você enxerga sem apertar as pálpebras. Bom, outra coisa também que é muito importante é o seguinte: após você concluir a refração, teste a visão com essa refração que você fez e sem correção. Se esse paciente não tiver uma melhora significativa, eu não passo correção óptica. Tem pacientes que têm 0,5, 0,6 de visão e que pouco vão se beneficiar do óculos. Eu falei, não fica sem óculos. Vamos fazer um acompanhamento e ver se o ceratocone está estável. Agora, quando você tem um ceratocone unilateral, quer dizer, o ceratocone não é bilateral, mas quando você tem uma expressão unilateral, raramente o paciente tem necessidade do óculos. Ele não percebe melhora com o óculos. Por quê? Porque ele fixa com o olho que tem, que não expressou o ceratocone. Se ele não percebe melhora significativa, eu não mantenho, eu não passo o óculos para ele. Deixa o olho lá, aquele olho com a visão pior, porque ele não vai se beneficiar e não vai usar o óculos. Outra coisa, se você fez uma cirurgia de anel, você fez um crozinho, que ele tem uma visão razoavelmente satisfatória, e o óculos melhora pouco a sua acuidade visual, não passe óculos. Dê para ele esse prazer de não usar óculos. Agora, se você percebe que aquele óculos é necessário para ele dirigir alguma coisa, aí você vai passar para situações pontuais. Mas não o obrigue a usar o óculos constantemente. Tá? Outra coisa. Sempre que eu percebo que tem pouca melhora da visão, mesmo que às vezes um ganho de linha, tudo, eu dizer, você percebe uma diferença significativa? Não, eu não passo o óculos. Outra coisa que é interessante é o seguinte: cones avançados. É muito comum, o paciente chega e fala assim, doutor, não adianta passar óculos porque eu não enxergo com óculos. Eu falo assim, vamos tentar um óculos, nem que seja para você usar à noite, quando você levanta à noite, às vezes você quer mexer uma coisa na cozinha e tudo, você não tem que ficar usando o óculos direto, você descansar mais da lente, você descansar mais do seu olho. Então, eu vou começar a fazer, eu começo com a refração, a equação de Legrand, e é muito comum a gente conseguir uma visão aí, às vezes de 0,2, 0,3, 0,4, que o paciente tem visão de menor que 2400 sem correção. Então, o 0,2, 0,3, para quem tem menor que 2400, é uma visão bastante útil.
para ele poder ter suas atividades do dia a dia sem necessidade, em casa, após a retirada das lentes de contato. Então, sigam essas orientações que vocês vão se surpreender como que vai melhorar a refração de vocês. Tome cuidado com esférico. Não use autorrefrator. Comece medindo a visão sem correção e tente a correção cilíndrica, até onde for possível melhorar a visão. Só use esférico se o paciente não tiver uma melhora significativa e objetiva com aumento do cilindro. E o cilindro também é o seguinte, ele chegou melhor, com -3, mas não teve ganho de linha, eu passo o menor cilindro onde ele conseguiu o melhor ganho de linha. Quanto menor cilindro você passar, mais fácil ele adaptar com o óculos. Então, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício. Sigam essas orientações e depois vocês me falem. E façam um teste. Façam dessa forma e depois vocês vejam o autorrefrator. Mas não vejam o autorrefrator antes, não. Vocês vão ficar induzidos. Vejam depois. Vocês vão ver que dá tudo diferente. Tá? E o eixo, ele pode até variar dos 60 e 120. Você tem que burilar. Isso sim. Às vezes ele é um pouquinho, 110, 100, mas ele vai estar muito próximo de 60 e 120. Começa com 60 e 120 e depois vocês vão burilando individualmente que vocês podem chegar no eixo melhor. Lembrando que eu não falo com o paciente nunca. É melhor esse ou esse? Esse paciente é confuso, gente. Vira para o paciente e fala assim, na última linha que ele leu. Você está vendo a terceira letra? Tô. Qual letra que é? T. Tá bom. Fica olhando só para o T. Aí você burila o cilindro falando o seguinte. Primeiro, segundo ou terceiro? Por que você tem que pedir para olhar para uma letra só? Porque você quer utilizar apenas a via que transmite detalhe, a via parvo. É essa que você está usando para fazer a refração. Se você deixa ele olhar para a tela, ele vai estar usando simultaneamente parvo e magno. Então vai ficar difícil para ele conseguir perceber a diferença. Mande ele olhar para um optotipo e burile. Comece 1, 2 ou 3. E nunca fique para lá e para cá, gente. Você confunde o paciente, é sacanagem. Se você está falando 120, você começa com, por exemplo, 100, passa por 120 por 90. Você nunca fique para lá e para cá, porque isso confunde o paciente. É sempre, quando você falar 1, sempre o mesmo 1. Não começa depois que fala de porque você confunde a cabeça dele, aí ele vai falar qualquer coisa. Façam dessa forma e depois vocês me falam o que aconteceu com a refração de vocês. Peguem pacientes que vocês já receitaram óculos de ceratocone e façam isso para ver o que vai acontecer com a refração. Frequentemente, a refração ela está hipercorrigida. Tá certo? Muito bem, gente. Era isso que eu queria falar com... Como é, Cláudio? Desculpa. Uma última dúvida. No caso, então, finalizou com o cilindro 2. Tá. Eu costumo abrir binocular e perguntar se a pessoa está enxergando, está bom, está com alguma dificuldade. Se a pessoa menciona que, não sei, eu gosto de diminuir o cilindro quando está binocular. Isso é válido no caso do ceratocone também? Veja bem, se você diminui e o paciente tem perda de linha, não faz sentido. Isso. Então, é importante a visão binocular, você mexer na refração com a visão binocular, confunde muito o paciente. Então, eu sempre acho que a refração, você pode até no final abrir os dois oclusores e mostrar como é que vai ficar. O que eu faço, em vez de mudar depois que eu testei cada olho individualmente, é mostrar ao paciente como é que ele enxergava com o óculos dele e como é que ele vai enxergar agora. Muitas vezes o paciente não tem diferença, ele está usando lá -4, com -5, eu estou passando -2, está a mesma coisa. Sim, porque está acostumado a acomodar. Mas é um paciente que tem cansaço, tem dor de cabeça, tem uma série de sintomas tenopeios que ele não vai ter à medida que ele atualizar a refração. Ele vai perceber que, com o tempo, aquele óculos vai atender ele muito mais do que o antigo que ele usava. Muito bem, gente. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Arnaldo? Reinaldo, nada a acrescentar. Eu acho que ficou bastante claro aí a sua técnica e eu vou eventualmente
Vou experimentar essa técnica aí e depois eu te retorno o que eu achei dela. Mas não, você tem uma tendência de falar eventualmente, onde eu falo certamente. Você fala assim, eventualmente você vai ter vista cansada. Pô, eventualmente? Certamente vai ter vista cansada. Sempre. É só sempre. Então é o seguinte, eu não falo que você deve. Eu não tenho a presunção de falar com você, faça a minha técnica, até porque não seria ser minha. Você deve ter aprendido com um monte de gente e virou essa salada de fruta que eu faço hoje. Mas eu gostaria que você fizesse, talvez você faça até melhor do que eu. É para você falar comigo, só não funcionou, não. Isso vai ser legal. Eu A gente só vai chegar aqui e nós lamento, vamos Reinaldo, discutir. Hã? a ausência do meu amigo Dr. Lucas Pires hoje aqui, porque a técnica dele é o inverso da sua. É, Tudo que você faz o inverso. vai, que eu Você, gostaria você, muito de ver hipótese a técnica alguma, dele. você Hã? dilata, ele sempre dilata. Mas para você ver, pelo amor de A, Deus. a técnica, a sua técnica é o inverso Socorro, da técnica do Lucas. Ia dar socorro. uma discussão bastante acalorada. Não, eu acho que eu gostaria de entender qual que é a lógica. E outra coisa também, gente, refração não se faz no escuro. Nós somos seres Nesse fotógrafos. ponto eu concordo 1000% Veja com bem, você. nós temos luz elétrica há 160 anos. Durante mais de 100 mil anos, nós vivemos só em ambiente fotógrafo, só durante o dia. De noite, era no máximo uma lâmpada, uma vela, uma fogueira. Ou seja, nosso sistema óptico não foi feito para ver no escuro. Então, não faz sentido você Concordo testar a 1000%. visão do paciente no escuro. Você vai dilatar a pupila dele. Quando a pupila dele voltar ao normal, é outra refração. Porque quando você faz a refração com óculos, você está corrigindo as refrações totais do olho que são possíveis corrigir por lentes oftálmicas. Então, a refração muda. Tanto é que a refração nossa de manhã e de noite é diferente. Olha o paciente, quando Exato. você faz uma cirurgia, é muito comum o paciente ter miopia noturna. Então, essa variação, ela existe. Existe e é normal, porque nós não somos seres mesópicos, nós somos seres fotópicos. Né? Concordo A gente precisa 1000%. de luz. Então, com pouca luz, a gente não enxerga. E a coisa piora com a idade. Não é eventualmente, não. Sempre vai piorar com a idade a sensibilidade ao contraste. Isso tem inclusive trabalho certeza. publicado, que eu tenho trabalho que mostra que a sensibilidade ao contraste, com a idade, entre 45 e 60 anos, você já começa a querer perder a sensibilidade ao contraste. Acima dos 60, todo mundo perde a sensibilidade ao contraste. E eu fiz esse trabalho com todos os pacientes 20 e 20 de visão. Inclusive, o João Agostinho foi um dos meus voluntários. Olha para você que foi interessante. Na época tinha 20 e 20, né? Então, você observa que os pacientes podem ter uma acuidade visual boa, mas com a idade eles vão precisar de mais luz. Por isso que velho gosta de luz. Velho adora pôr uma luz mais forte, Exato. gosta de janela e tudo, porque ele tem baixa sensibilidade ao contraste. Então é isso aí, gente. Exato, concordo 1000%. A semana que vem teremos a última aula, não é isso? Semana que vem temos atividades Isso. normais aí. As nossas Não, sim, mas é atividades a última aula, não é? só É a terminam última aula. a partir do dia 1º de março. Pois Não, é. Até o mas Então, finalzinho. semana que vem é a Semana que última vem aula. vai ser a última semana de atividade, com certeza. Com Beleza, essa então. turma, né? Nós Com temos que certeza. ver do dia 29, na quinta-feira, que a gente vai ter a cerimônia lá da Feluma, na quinta que vem. Ah, tá. Então, você faz um favor para mim. Na quarta-feira, a gente vai, então, fazer a apresentação. Vocês vão fazer a apresentação e depois eu apresento alguns casos para a gente poder completar o tema. E você Sim. vai me fazer o favor de me representar na Feluma, porque eu não vou Tá. na colação, lá na formatura de vocês, tá? Você Tá bom. justifica a minha ausência lá, por favor. Tá. Ok? Então, Falou, gente. Uma quarta-feira boa também. noite a Reinaldo. vocês, então. Muito Tchau, gente. obrigado. Obrigado a Boa vocês. noite a Boa noite, todos, gente. pessoal. Boa Amanhã, noite. cirurgia, 11 horas.